Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e para toda a sua família. Desejo que após um dia de trabalho, você tenha aí um início de noite abençoado e, por que não dizer, uma noite de muita paz com as bênçãos divinas. É um prazer eu estar aqui nos estúdios da TV Jaguari para interagir com os meus diletos internautas, mais uma porção da palavra do nosso Deus, mais uma mensagem extraída da Bíblia Sagrada, o nosso livro por excelência. Toda quarta, neste horário, eu me encontro aqui, fazendo uso dos microfones da TV Jaguari, justamente para fazer este trabalho de evangelismo. É um tipo de evangelismo em massa. Existem dois tipos de evangelização. É o evangelismo pessoal e o evangelismo em massa. O evangelismo pessoal é aquele tipo de evangelismo que você fala com uma pessoa individualmente, olho no olho. Esse é o evangelismo pessoal. O evangelismo em massa, o evangelismo de massa, isso acontece quando você alcança grande número de pessoas. Isso acontece através do rádio, através de televisão, através de uma cruzada evangelística, um culto evangelístico e assim sucessivamente. Importante notar que os dois tipos de evangelismo, tanto o evangelismo pessoal quanto o evangelismo em massa, Jesus Cristo fê-los com grande eficiência. Jesus fez esses dois tipos de evangelismo com resultados extraordinários. Muito bem. A nossa programação pertence à Igreja Assembleia de Deus, da rua 25 de dezembro, número 627, sendo que os nossos cultos, eles acontecem todas as terças, quintas e aos domingos, sendo que terças e quintas os cultos têm o seu início às 19h30 e aos domingos o início é às 19h. Temos ainda uma reunião aos domingos pela manhã. Às 9 da manhã nós temos a nossa escola dominical, onde nós ministramos a palavra de Deus, estudando assuntos específicos. E neste trimestre nós estamos tratando dos profetas menores. E no próximo domingo estaremos falando sobre um profeta chamado Obadias. É interessante estudar os profetas menores, porque passamos a conhecer alguns detalhes da vida de um profeta. Por exemplo, no domingo passado nós falamos sobre o profeta Amós e algumas características do profeta Amós. Uma delas é que ele não era profeta e nem filho de profeta. Esta é uma dos detalhes, das particularidades da vida de Amós. Há profetas que ele já é de uma família de profetas, os seus pais foram profetas, ou ele já participou de uma escola de profetas,
e assim sucessivamente. Não é o caso de Amós, que era um agricultor, que era um pecuarista, mas Deus o tirou, conforme ele mesmo testifica, Deus o tirou de após o gado e o mandou profetizar para o seu povo. É muito interessante que os nossos internautas entendam que às vezes nós fazemos alguma coisa, não é assim simplesmente porque chegou um determinado dia, achamos que devíamos fazer aquilo e vamos fazer. Não é bem assim. Existe uma vocação, existe um chamado especial para determinadas áreas dentro da comunidade evangélica. Então, cada um tem um dom, uma vocação divina. E o profeta Amós, foi isso que Deus fez com ele, tirou-o de após o gado e mandou ele profetizar ao povo. Ele cuidava de gado e ele era também cultivador de sicômoros. Para quem não sabe o que é sicômoros, é um tipo de madeira. E ele hoje, por exemplo, não existe uma madeira muito utilizada chamada eucalipto. E o eucalipto tem gente que tem hectares e hectares de eucaliptos plantados, que eles cultivam aquilo ali. Assim também era o profeta Amós, ele cultivava o sicômoro. Muito bem. E é importante evangelizar. Precisa ser feito isto. Às vezes, o evangelho incomoda alguém. Por que que o evangelho incomoda? Porque ele vai diretamente no nosso ponto frágil. Ele vai nas nossas falhas. O evangelho, ele vai na ferida. E aí a gente sente a dor e às vezes incomoda. Quando ele incomoda e a gente tem um comportamento receptivo em relação a ele, é o passo principal para a solução dos nossos problemas e dificuldades. Agora, difícil é quando o evangelho está mexendo conosco, nos incomodando e nós estamos resistindo a ele. Aí fica meio complicado. Por que que tem a necessidade de evangelizar? Alguém até nos questiona, mas já não tem os templos? Já não tem as igrejas? Por que que tem que ir para as televisões? Por que que tem que ir para os rádios? Por que que tem que ir para as ruas, para as praças? Já não tem os templos? Mas este foi um trabalho que Jesus fez nas ruas das cidades do seu tempo, da sua época, assim como também o apóstolo Paulo e outros grandes evangelistas. Há esta necessidade, por quê? Vejamos por quê. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, nós temos um texto bíblico, eu já o comentei aqui em programas anteriores, e os leitores da Bíblia conhecem o texto, mas eu irei fazer uso desse texto hoje novamente. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Você percebeu aqui 4 tipos de respostas e nenhuma delas convenceu a Jesus. Nenhuma delas respondeu corretamente à pergunta que Jesus fazia. E aí Jesus volta para o seu grupo e faz a seguinte pergunta: e vós?
quem dizeis que eu sou? E a Bíblia diz que Simão Pedro, o apóstolo Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim, ó. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, o meu dileto internauta, partindo deste texto bíblico, vai se convencer de que é necessário que se pregue o Evangelho, que é necessário que se fale do amor de Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas não conhecem a Jesus Cristo. Aí você pode me dizer, mas eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Eu frequento uma igreja, como que eu não conheço a Jesus Cristo? Muitos conhecem um Jesus da história. Muitos conhecem um Jesus que, se perguntar, ele veio aqui para salvar os pecadores. Alguém conhece a Jesus como sendo um grande profeta. Outros o conhecem como um grande filósofo. Alguém o conhece simplesmente como um revolucionário, um grande líder religioso, e limita-se apenas a isso. Mas ele é muito mais que um profeta. Ele é muito mais que um revolucionário ou líder religioso. Ele é muito mais que um filósofo. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido, assim como ele mesmo fala estas palavras. Mas você percebeu aqui que os contemporâneos de Jesus Cristo não sabiam realmente quem ele era. A resposta é: uns acham que ele é João Batista, outros que ele era Elias. Um outro grupo achava que ele era Jeremias. Já um quarto grupo achava que ele era um dos profetas, nem sabia qual, mas é um dos profetas. E aí Jesus volta para o seu grupo e pergunta: e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E aí o Simão Pedro entra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus Cristo falou: olha, você é um bem-aventurado, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isto, mas foi meu Pai que está nos céus. Meu dileto internauta, partindo deste princípio, partindo deste texto bíblico e de posse desta desinformação por parte dos contemporâneos de Jesus Cristo, deduzimos que é necessário que se pregue o Evangelho, porque ainda hoje muitos não conhecem a Cristo como ele realmente é e quem ele realmente é. Nós estamos no final do ano. Amanhã nós já começamos no mês de novembro, o penúltimo mês do ano. E quando chegar o mês de dezembro, anuncia-se e comemora-se o nascimento de Cristo. Claro que é uma data que se foi estabelecida, mas ninguém sabe exatamente o dia que Cristo nasceu. Ficou uma data aí para ser comemorada e eu acho até certo ponto importante, porque Jesus Cristo, ele não foi um ET que apareceu de repente. Não, ele foi um homem que nasceu de uma mulher que teve
as suas faixas etárias, desde a sua infância, a sua juventude. Ele foi uma criança, ele foi um junior, ele foi um adolescente, ele foi um jovem e ele atingiu a idade adulta. Ele passou por todas essas faixas etárias. Pena que viveu tão pouco, pena que viveu a metade dos meus dias. E eu estou com os meus 64 anos, se Deus quiser o próximo ano eu fecho a marca dos 65, mas o Cristo morreu com 33, tão jovem, tão novo, mas cumpriu a sua missão. O importante, o mais importante de tudo isto é que ele cumpriu literalmente a sua missão. Ele veio aqui e ele cumpriu. E agora, no final do ano, comemora-se o seu nascimento. Assim como também, um pouquinho mais para frente, no ano seguinte, comemora-se também a sua morte. Todas essas comemorações acontecem, mas muitos sequer têm noção da realidade das coisas, não é? Muitos sequer. Alguém pode acreditar em um Cristo de 2000 anos passados. Não, mas o Cristo, ele é eterno. Ele é eterno. E ele não teve, ele é autoexistente. Não teve uma data de início. Eu tive uma data de início do processo da minha vida, desde a minha concepção até o meu nascimento. Aconteceram as datas e as etapas, mas Jesus Cristo, o princípio da era cristã, marca apenas o tempo da sua encarnação. E o tempo da encarnação de Cristo, ou digamos, a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo, este tempo aí sim é 2012, 2000 e poucos anos, em torno de 2000 anos, vamos dizer assim, para deixar mais tranquilo. Mas isto é o tempo da sua encarnação, da sua manifestação, mas ele é eterno. Quando ele morreu aos 33 anos, terminou a sua vida humana aqui nesta terra e ele voltou para o lugar de onde veio, da sua glória, da glória do Pai, do céu, digamos assim. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, esta ciência. Ou então limita eles apenas a um grande benfeitor. Eu queria dizer que Jesus Cristo, ele não foi assim uma espécie de Tiradentes. O Tiradentes foi o que? Um mártir que morreu por uma causa sem tê-la solucionado. Perdeu a sua vida porque defendia uma causa. Foi um mártir, não é? Cristo não foi assim. Cristo, ele foi aquele que veio, morreu, derramou seu sangue para nos comprar, não é? Para nos resgatar, para nos garantir a vida eterna. E depois que ele foi crucificado, morreu, sepultaram-no, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ficou ainda uns 40 dias aqui. Ora aparece aqui, ora aparece ali, ora encontra com seu grupo aqui, ora encontra lá, num período de 40 dias. Depois ele retornou aos céus. Importante que esse retorno aos céus não foi assim, ele fez uma aparição, depois ele desapareceu e ninguém nunca mais o viu. Aí ficaria assim, parece-me que algo incompleto, mas não foi assim. Ele aparece aqui, aparece ali, aparece lá. Quando chegou na sua última aparição, diz a Bíblia que ele, conversando com os seus,
de repente ele começou a uma espécie de levitação. Ele começou a se levitar, a sair do solo, do chão, e foi subindo, e falando com os seus, e subindo, e os seus olhando, ele subindo, subindo, até que, diz a Bíblia, veio uma nuvem e o ocultou aos seus olhos, e aí nunca mais o viram aqui nesta terra. Mas desce, quando eles estavam olhando naquela curiosidade para os céus, aparece anjos e pergunta: varões galileus, por que vocês estão olhando tanto para os céus? Este Jesus, que dentre vós, ele foi assunto aos céus, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então eu prego hoje que ele foi, mas que ele virá. E eu estou esperando a sua volta. Eu não estou esperando, por exemplo, o dia da minha morte. Eu estou esperando a volta de Cristo. Isso pode acontecer antes de eu morrer, não é? Então eu não estou esperando a morte, eu estou esperando a sua volta. Agora, caso ele não volte, eu vou para o pó da terra. Mas isso aí não impede que ele volte, e ele voltará. E esta sua volta é um dos temas das nossas pregações e das nossas mensagens. Portanto, meu dileto internauta, aqui está a razão pela qual precisa se pregar o Evangelho. Porque muitos da época de Cristo não o conhecia como Cristo. O mesmo acontece hoje. Há muitos que não o conhecem, que não creem nele, que não creem em Deus, e assim sucessivamente. Então tem essas coisas aí. Isso nos mostra a necessidade de estar evangelizando e pregando a respeito de Jesus Cristo. Que Deus abençoe meu internauta. Vou orar por você e sua família. Estou encerrando aqui a minha programação. Nosso Deus, Pai de toda graça, bondade e misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te sou grato, Senhor, por esta oportunidade de levar a tua palavra aos muitos internautas que poderão estarem conectados com esta emissora agora, e outros que porventura se depararão com este vídeo algum dia, algum momento, e poderá também ser edificado. Dê a tua bênção a cada um. Também te peço uma bênção por esta casa, esta emissora que tem aberto as portas para a nossa programação, a sua diretoria, o seu quadro de funcionários, programadores, assim como também os projetos desta empresa. Nosso Deus, em nome de Jesus, é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Meu dileto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Até quarta, se Deus assim nos permitir.